Fala galera, estamos de volta em mais uma etapa do aulão Professor Luiz Carlos e hoje nós estamos conversando, estamos trocando uma ideia sobre linguagem. Show de bola? Então vamos lá continuar o nosso bate-papo e agora nós vamos falar sobre o aspecto formal e informal da nossa linguagem. Joga o slide, por favor. Aí está. Quando a gente pensa em formalidade, o que vem à nossa cabeça? O que vem à nossa mente? Quando a gente pensa em informalidade, o que vem à nossa mente? Quando a gente se coloca na situação de definir qual aspecto, se formal ou informal, nós devemos usar, às vezes bate aquele terror, né? Eita, e agora? Eu estou sendo formal demais ou eu estou sendo informal demais? Mas vamos entender essa questão de formalidade e informalidade do nosso discurso. É como se tivesse um interruptor em nossa mente, em que nós ligássemos o nosso aspecto formal, mas mantendo o nosso aspecto informal ligado. Como assim? Você não se desliga, você não simplesmente esquece um aspecto e usa em detrimento do outro. Não, você é formal e informal ao mesmo tempo. Só que cabe a você ter noção de como utilizar essa linguagem. Nessa imagem que nós vemos aqui, né, essa arte feita pelo meu amigo Harry, então se vocês quiserem saber um pouco mais, conhecer um pouco mais dessas letras lindas que vocês estão vendo aí, você pode conferir lá no Instagram do Harry, @HarryAlmeidas, certo? E lá ele tem uma infinidade de letrinhas lindas como essa daí. Então ele nos presenteou, né, com essa bela arte aí, que a partir dela nós vamos debater um pouquinho, né, discutir um pouquinho, entender um pouquinho essa questão da formalidade e informalidade do discurso. Quando a gente pensa em informalidade, o que vem à nossa mente é algo do cotidiano, né? E se eu penso algo do cotidiano, eu estou pensando em forma coloquial. Geralmente, nós tendemos a sermos mais informais no nosso cotidiano. Né? Uma conversa com um amigo, né? Um diálogo em família, então nós tendemos a ser mais informal. Então, quando a gente pensa em informalidade, a gente pode trazer o aspecto da forma coloquial, a linguagem, a comunicação que nós utilizamos no nosso dia a dia. Uma conversa com um namorado, a conversa com um amigo, né? A conversa em casa, a conversa com o seu colega de trabalho, seu coleguinha também da escola. Já quando a gente pensa em formalidade, a gente pensa na norma padrão, ou seja, naquele aspecto da língua em que você se posiciona de maneira mais padronizada. Lembrando que a norma padrão da linguagem, ela não é uma regra. Tá? A gramática, quando trabalha a norma padrão, ela trabalha um aspecto da nossa formalidade. Pode voltar para mim, por favor. Um aspecto da nossa linguagem. E é interessante a gente entender que quando a gente trabalha a gramática no intuito de nos direcionar ao uso da nossa linguagem, nós não estamos trabalhando com regras, simples regras que você tem que cumprir, porque se não cumprir, você vai... Não, não é isso. Tá? A gramática, ela nos dá noção de estrutura linguística. E é importante a gente compreender essa questão norma padrão, né, de forma coloquial, fazendo um retorno, né, fazendo uma breve viagem ao início, o início do Brasil, o início da construção do Brasil. Quando os portugueses vieram para cá, eles trouxeram a língua portuguesa, é o português europeu, que aqui entrou em contato com os diversos dialetos indígenas, com os diversos dialetos africanos, com as outras línguas europeias que também estavam, né, se desenvolvendo aqui, que foram trazidas para cá também. Então, isso deu o processo de construção, de evolução do português brasileiro falado. Mas naquela época, o português escrito era produzido somente por aquelas pessoas alfabetizadas. As pessoas que tinham acesso à literatura, que frequentavam teatro, que frequentavam óperas, não é? Ou seja, as pessoas que tinham cultura. Daí essa ideia de o português formal ser, durante muito tempo,
taxado, né, ser dado a nomenclatura do português culto, ou seja, daquele que tem cultura. Mas hoje, com os aspectos sociais, a gente sabe que cultura não é ter ou não ter, não é existir ou deixar de existir. Não, é diferença. Então, eu tenho uma cultura, você tem outra cultura e nós nos respeitamos. Então, nós linguistas, hoje nós usamos a questão norma padrão, não utilizamos muito a questão de norma culta para justamente não ferir essa ideia de cultura. Mas aí que acontece essa grande discrepância entre o que falar e o que escrever. Ou eu falo de uma forma e sou quase que obrigado a escrever de outra. Então, enquanto se tinha essa classe que tanto falava como escrevia dessa maneira formal, existia todo aquele outro Brasil que pouco se escrevia, mas muito se falava de maneira diferenciada. E isso vem com o passar do tempo até hoje. Então, hoje a gente tem uma variedade, né, imensa de modos de falar, até mesmo o sotaque, as gírias, né, as linguagens que se diferenciam por idade. Por exemplo, seu avô fala de uma maneira e você fala de outra. E nós temos o português norma padrão, que é aquele escrito. Então, essa diferença tende a fazer com que você, aluno, fique com uma certa dificuldade sobre qual linguagem utilizar na sua produção textual. Você sabe que você tem que ser formal, mas devido ao uso excessivo da sua informalidade, às vezes você comete uma gafezinha e acaba escrevendo de maneira informal. Então, qual o cuidado que nós devemos ter? Justamente de manter essa linha entre a formalidade e a informalidade, principalmente no que diz respeito à escrituralidade. Ok? Então, você sente essa dificuldade de escrever, muitas vezes, de maneira formal e ser tão livre no falar, porque é algo que vem desde lá de trás. A gente vem só vivendo isso. Agora, dá para você adequar a sua linguagem? Dá, perfeitamente. Aí isso vai exigir de você o quê? Prática. E como que eu vou praticar a minha linguagem formal? Lendo e escrevendo. É necessário a gente tomar muito cuidado com os meios de comunicação, né, hoje em dia, que é o WhatsApp, o Facebook. Isso não quer dizer que essas tecnologias vêm atrapalhando a escrita dos adolescentes, dos jovens, não. O que eu observo é que quando eu estou conversando com um aluno, né, com um colega, né, no meu cotidiano, no meu dia a dia, no privado, a gente fala de qualquer jeito. Às vezes abrevia muito, né? Bota a palavra errada e tal. Mas quando essa mesma pessoa vai fazer uma postagem no Facebook, uma postagem no Instagram, para todo mundo ver, ela escreve bem direitinho. Isso nos dá outra noção do grau de formalidade e informalidade que utilizamos nos nossos enunciados. Põe o slide, por favor. A questão da proximidade e afastamento do seu interlocutor. Quando eu digo proximidade e afastamento, não estou dizendo proximidade e afastamento geográfico, físico. Não, proximidade e afastamento afetivo. Pode voltar para mim. Proximidade no sentido de o quão afetuoso você é com essa pessoa. Você tem muita intimidade, ele é seu colega, ele é seu namorado, ele é seu amigo, é seu marido, sua esposa. Quem é essa pessoa? Então, quanto mais próximo você for, maior a tendência de você ser informal. E quanto mais afastamento você tiver, maior a tendência de você ser formal. Por exemplo, o bate-papo que você tem com seu amigo no privado do WhatsApp demonstra que você tem muita proximidade com ele. Então, você fala de qualquer jeito, né? Escreve, usa uma gíria e tal. E isso não vai afetar, né, a sua percepção de comunicação, nem a dele, porque vocês estão em um ambiente que permite essa linguagem. Tá? Agora, quando você sai do bate-papo do Face ou do WhatsApp, vai para a tela do seu Facebook, fazer uma postagem para todo mundo ver, você é o mais formal possível. Porque ali, você não está produzindo algo só para o seu amigo ver. Você produz algo que o seu amigo vê, o amigo do amigo dele vê, e se alguém der um print, o Brasil inteiro está vendo isso daí. Então, você já começa a perceber que você tem noção, sim, de formalidade e de informalidade. A questão é que você está habituado a esse suporte. E isso não interfere no uso. Agora, quando você vai para a prova do Enem, né, naquela estrutura ali, naquele suporte
que é a folha de rascunho, a folha oficial do Enem, você treme na base. Por quê? Porque você não está habituado a escrever naquele suporte. Então, a dica que eu dou a você, vá no Google, tente procurar aí a folha de redação do Enem e começa a escrever na própria folha. Começa a se habituar a esse suporte, para quando você chegar de frente à prova real do Enem, aquele suporte ali, ou seja, onde você escreve, onde você expõe a sua linguagem formal, já vai ser algo que está habituado, é algo que já faz parte da sua vida. Então, muitas vezes você não obtém êxito em determinadas provas porque você não está habituado àquela prova. Você não tem aquela imagem da prova com você constantemente. Então, pega a prova de linguagem do Enem, abraça, beija, bota debaixo do travesseiro, vai sair com o namorado, fala, eu trouxe alguém para sair com a gente hoje. Quem? A prova do Enem. Então, você tem que se habituar a isso. Tem que participar dos alunos, tem que interagir, tem que buscar mais informações sobre o Enem. Não é simplesmente estudar por estudar, não, estudar para passar no Enem. Estudar para chegar lá e detonar, ser top realmente, certo? Joga o slide, por favor. Então aí a gente começa a ter noção de que a forma coloquial, a norma padrão, a proximidade, o afastamento que eu tenho do meu interlocutor são fatores que influenciam na escolha do nível de formalidade ou do nível de informalidade do meu enunciado, ou seja, das palavras que eu uso para me comunicar com o meu interlocutor. E quando eu digo interlocutor, eu digo aqueles que se envolvem no discurso. Interlocutores são aqueles que se envolvem no discurso, tanto no diálogo, tanto quem profere a mensagem quanto quem a recebe. Porque não pense você que você vai jogar a mensagem e o outro que vai ter que se virar para poder absorver a sua mensagem. Nananina, não. Volta para mim, por favor. Você é responsável pelo seu enunciado. Você é responsável pela mensagem que você passa. Então, se você passa uma mensagem e o outro não compreende a mensagem como você queria, né, como você achou que ele fosse entender, a culpa é sua. A culpa é sua porque você não proferiu a mensagem para satisfazer o entendimento dele. Em sala de aula, por exemplo, o professor explica uma coisa, tá, alguns alunos entendem, outros não. Existem diversos fatores que interferem na questão de aprendizagem e tal, legal. Mas o quanto o professor puder adaptar a sua linguagem para que o aluno possa compreender, melhor vai ser essa comunicação. Porque comunicação é você levar o outro a entender a sua mensagem. Não é simplesmente proferir, jogar ao ar e deixar acontecer naturalmente. Próximo slide, por favor. Ok. Ainda sobre formalidade e informalidade. Um outro fator muito interessante é a questão da oralidade no nosso aspecto informal. Como assim, oralidade no nosso aspecto informal? Devido ao nosso cotidiano tender a ser mais informal do que formal, então a gente fala mais do que escreve, né? E isso é uma coisa que a gente vem desde pequenininho. Volta para mim, por favor. Quando você é bebezinho, né, está aprendendo as palavras, a mamãe e o papai, ele estimula você o quê? A falar, não é isso? Fala, ó, mamãe, né, fala, papai. Então você fica, né, repetindo o som por meio da fala. Mas é muito difícil um pai pegar uma criancinha de 3, né, 2 anos, daí pegar na mãozinha e ensinar a escrever. Então nós tendemos o quê? Primeiro aprender a falar para depois escrever. Por isso que nós temos tanta facilidade, né, na questão de comunicação oral. Quando digo facilidade, não estou dizendo falar bem e persuadir e convencer. Eu digo justamente em usar a linguagem por meio da fala. Eu tenho alunos que falam muito bem, conseguem articular muito bem a ideia, mas na hora de escrever sentem um pouco de dificuldade. Isso é justamente devido ao uso da fala no seu cotidiano, que é constante. Então, a gente, né, sugere a esse aluno que não deixe de falar, continue falando, mas procure também marcar, a registrar essa fala por meio da escrita. Vai ser difícil num tempo, vai parecer metódico, mas depois você vai se habituando. Tudo na vida, se você quiser atingir a perfeição, vai ter que ser por meio da prática. É igual andar de bicicleta. Você anda de bicicleta, está aprendendo a andar de bicicleta, primeiro de bicicleta com rodinha.
tira as rodinhas, aí vai, papai segura, mamãe segurando lá no banquinho, né, com apoio. Depois você vai andando sozinho, cai, quebra a cara, rala o joelho, mas você vai praticando. Daqui a um tempo você está empinando, está dando rabo de arraia, isso e aquilo, andando sem as mãos. Por quê? Porque você adquiriu a prática de utilizar aquele artefato, no caso a bicicleta. Volta para o slide, por favor. Já trabalhando no aspecto da formalidade, a gente tem a escrituralidade. Então, se for para a gente definir, nós somos mais formais na escrita e mais informais com a oralidade. Volta para mim. Isso não quer dizer que você, sempre que for falar, vai ser informal. Não. Por exemplo, agora, eu estou utilizando a oralidade para me comunicar com vocês. Eu estou no meu aspecto formal ou informal? Eu estou no meu aspecto formal. Ah, você está falando tão espontâneo e tal. O modo como que eu estou utilizando para me comunicar é espontâneo, mas a linguagem verbal que eu estou proferindo, ela é formal. Eu utilizo concordância verbo-nominal, né? Eu tento falar o máximo possível daquele, né, acadêmico e tal. Por quê? Porque nós estamos aqui em uma aula. Nós estamos preparando vocês para o ambiente acadêmico. E o Enem vai fazer essa exigência de formalidade no seu enunciado. Ok? Então, volta o slide, por favor. Recapitulando. Informalidade, oralidade. Formalidade, escrituralidade. Informalidade, proximidade. Formalidade, afastamento. Afastamento, né, e proximidade do seu interlocutor. Informalidade, forma coloquial. E formalidade, norma padrão. Então, fique com essa imagem, né? Lembre sempre do interruptor, que ao ligar a formalidade, você não desliga a sua informalidade. Volta para mim, por favor. Você não desliga a sua informalidade, não, ela fica lá, mas você escolheu utilizar um aspecto da linguagem. Linguagem é igual a água. Se você pega a água e coloca num copo, ela vai pegar a forma daquele copo. Se você pega a água e joga no chão, ela vai se espalhar pelo chão. Se você pega essa mesma água e joga nos cubinhos de gelo, ela vai pegar a forma dos cubinhos de gelo. Então não é algo que você faz com que exista ou faz deixar de existir. Não, você simplesmente vai adequar o uso. Linguagem é igual a roupa. Você vai de biquíni, de sunga, de canga para a igreja? Não vai. Tem uma regra que proíbe? Não. Mas a convenção social naquele ambiente ali faz com que você se enquadre em um determinado estilo de vestimenta. Da mesma maneira que você não vai de terno e gravata para a praia. Você usa o quê? Uma bermudinha, uma camisa. Tem uma regra aqui nessa praia, aqui na praia de Ponta Negra, só pode entrar, só pode pisar na areia se tiver de camisa, de camiseta, de biquíni, de sunga. Não. Mas aquele ambiente ali faz com que você se sinta livre para usar aquela vestimenta. O ambiente da igreja faz com que você tenha noção de qual uso da roupa você vai utilizar. Da mesma forma é a linguagem. Você vai ter noção de qual aspecto da linguagem você vai utilizar. Se você vai ser formal no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente acadêmico, quando você estiver apresentando o seu trabalho, né, fazendo a exposição da sua pesquisa. Você vai ser informal no seu churrasquinho com os amigos, né, quando você estiver brincando, trocando uma ideia, né, num happy hourzinho e tal, você vai usar a linguagem informal porque você está em um ambiente que dá possibilidade para aquilo. Show de bola? Fica comigo, não sai daí.